roda é uma das mais importantes invenções da humanidade e é difícil imaginar o mundo sem ela. Além de revolucionar os meios de transporte, a roda foi um grande salto de tecnologia. Com o passar dos anos, a criatividade humana passou a usar a roda não somente para facilitar a vida, mas também para diversão. Vieram as rolimãs, skates, bicicletas. O Estação Livre de hoje vai mostrar como a periferia lida com as diferentes plataformas sobre rodas e como esse objeto interfere no trabalho e na diversão de muita gente. Dá só uma olhada. Salve Estação Livre! Meu nome é Cristiane Novaes dos Santos, tenho 38 anos, sou motorista de ônibus, opero aqui na linha do Vazame, a metrô Campo Limpo. O truck dá a possibilidade das pessoas poderem levar o seu trabalho, o seu serviço a qualquer lugar. Salve Estação Livre, eu sou o Falcon, Wagner França. Estamos aqui na Zona Sul, no Céu Campo Limpo, e hoje vou mostrar o BMX para vocês. O que precisa para brincar de rolemã? Falo para você, não precisa de nada. Basta ter um tempo. Restrição de idade não tem, não. Pode ser a pessoa de 10, 15, 20 ou até mais ou menos de 99 anos. Salve Estação Livre, Rafael Ambrose aqui. Hoje a gente vai falar um pouco sobre a cultura lowrider. Fala galera do Estação Livre, meu nome é Léo Rufino. A gente está aqui no Autódromo do Velocitar, junto com a Stock Car, correndo pela HB20. E hoje eu vou contar um pouco sobre mim aí para vocês. Para quem quer começar no patins, eu acho que o que você precisa primeiro é simplesmente levantar do sofá, pegar o seu patins e andar. E nesse Estação Livre, sobre rodas, eu tenho o prazer de receber aqui o jornalista e educador Ronaldo Matos e a jornalista e escritora Jéssica Moreira. Boa noite, Jéssica. Boa noite, Ronaldo. Obrigada. Boa noite. Há quem faça da vida sobre rodas uma profissão. E é o caso da motorista de ônibus Cristiane Novaes, minha xará. Todos os dias ela pilota a linha municipal 178. Vai de Embu das Artes até o metrô Campo Limpo, aqui em São Paulo. A rotina, gente, não é moleza. Mas ela ama o que faz e é uma unanimidade entre os passageiros. Eu tô há 5 anos e meio. 5 anos e meio nessa profissão de motorista de ônibus. O que me inspirou, na verdade, foi o próprio ônibus. Antes eu era motorista de caminhão e eu via os ônibus passando e foi me encantando cada vez mais com os ônibus na rua, com as pessoas, tudo. E aí eu falei, eu vou mudar, eu quero ser motorista de ônibus. Adoro de paixão todos os dias, atendo o público aí com o maior prazer. Pretendo se aposentar no ônibus. Eu tenho muito amor pelo ônibus, pelas pessoas, pelos passageiros. Bom dia, joia? Arô, minha linda! Bom dia! Tudo bem? Então, cuidado com o meu carro 11402, que é maravilhoso, que eu amo esse carro. Adoro o 402. Eu comecei a personalizar ele aos pouquinhos. E aí eu gosto de colocar os meus crochêzinhos bonitinhos, a capa do volante, do câmbio, a cortina, do retrovisor. Eu gosto de deixar impecável. Muito bonito o crochê que ela coloca ali para chamar a atenção da população que entra no ônibus para embarcar dentro dele. E aí, é legal ter uma motorista mulher na linha? É, muito bom, é satisfatório pra gente, passa bastante segurança. Todo dia aqui com a gente, levando e trazendo, é uma satisfação. Tem mulher que tá dirigindo até avião, né? É. Fica achando que mulher não sabe fazer as coisas, mas sabe sim. Muito importante, porque ela representa as mulheres de hoje em dia, né? Ela é muito simpática, gosto muito dela. Quando a gente entra no ônibus, ela já vai falando bom dia. Tem motorista que não fala bom dia com a gente. A minha rotina de trabalho é todos os dias. Eu acordo às 3 da manhã, chego na garagem por volta de 3h30, chego aqui no ponto final 4h10 mais ou menos, para iniciar a viagem 4h16. E aí eu faço 5 viagens por dia. Às vezes eu pego 10 minutos de ponto, tomo um café, eu tenho 1 hora de intervalo para poder almoçar. E
termino 1h10 aqui no ponto final. Após terminar aqui no ponto final, vou para a garagem finalizar o trabalho. Opa, bom dia, tudo bem? Tudo, bom dia, bom dia. Hoje em dia tem ainda preconceitos, mas muitas das pessoas não falam, né? Às vezes demonstra com olhares. Logo no início, eu peguei uma passageira e aí ela me parou, deu sinal e falou assim: motorista, não tem nenhum homem motorista que tá vindo atrás de você? Aí eu peguei e falei, bom, tem motorista homem que tá vindo atrás de mim, mas vai demorar no momento. Hoje é domingo e hoje o ônibus demora. E no momento eu me senti muito mal ali, me senti mal, mas em nenhum momento eu baixei minha cabeça. Aí quando chegou no ponto dela, ela pegou e me pediu desculpa, porque ela foi preconceituosa. Bom dia! Isso, pode ir lá. Pra mim, ser motorista de ônibus negra, mulher ainda, periférica ainda, mostrar para todo mundo que eu posso. Aqui na garagem, se eu não me engano, tem 10 mulheres. Tem muito pouca e eu gostaria que tivesse muito mais aqui na Municipal. Vem, mulheres! Cris, maravilhosa. Eu uso transporte público em São Paulo. Quero um dia poder pegar o ônibus com você. Nossa, Barbie negra motorista também. Ronaldo, me diz uma coisa. Se tem um profissional que é extremamente importante para a locomoção numa cidade como São Paulo, esse profissional é um motorista. Seja de ônibus, de trem, seja de carro. Por que esse profissional não é valorizado? Eu acho que tem um ponto bem sensível, que é o transporte público também é um lugar de tensão. As pessoas vão trabalhar e voltam para suas casas muito naquele estresse de tipo transporte público lotado, em pé, cansadas. E ter um profissional que entrega, para além da mobilidade, um impacto social, um afeto, é com certeza um diferencial. E eu acho que falta para essas empresas enxergar essa dimensão do impacto do afeto. Transformar o transporte público também numa plataforma de acolhimento para essa população que, principalmente na cidade de São Paulo, fica quase 3 horas no transporte público durante a semana, né? Então, eu acho que esse é um ponto muito importante dessa profissão. Essa questão do afeto que o Ronaldo traz faz muita diferença. Só que é um trabalho que é complicado. São muitas horas, como a Cris falou, é sob sol, muita gente entrando no ônibus. Como manter toda aquela simpatia, né, que a Cris mantém ali dentro do carro? Eu acho que tem um deslocamento do olhar primeiro, né? Quando a gente vê uma mulher motorista, eu acho que isso é super importante, porque a gente sabe, né? O machismo faz parte da estrutura da nossa sociedade, mas quando você vê uma mulher no ônibus, que é um espaço que já é violento para nós mulheres, né? Acho que trazendo um pouco para esse olhar, é um espaço violento, porque a gente sofre muitos assédios dentro desse espaço. Mas quando você vê uma mulher, parece que você se sente mais protegida. Fala, tem uma mulher no comando disso aqui, tem uma liderança nesse ônibus. Se acontecer alguma coisa, eu vou conseguir falar com ela, porque ela vai entender, sentir o que eu passo. E por ela ser também uma mulher negra, uma mulher periférica, ela sabe também desse desafio, desse cansaço que nós carregamos no corpo, né? Principalmente nós, mulheres negras periféricas, muitas horas ali para chegar até o trabalho, rotina de trabalho extensiva, depois chega em casa e tal. Não, ainda tem uma outra Mas mesmo rotina, assim, com esse sorriso no rosto, né? Eu acho que ela traz uma outra percepção, assim, também. E como ela faz parte desse território, sabe a importância também, né? De ter essa simpatia e criando essas relações. Porque nada mais é do que a criação de relações em comunidade, né? O que a gente sabe muito bem, né, na periferia. Não, e ela é uma mulher naquele posto. Existem pesquisas feitas por seguradoras de veículos que apontam que as mulheres costumam ser mais cuidadosas, se envolvem muito menos em acidentes de trânsito. Então, esse cuidado que você fala, a gente já tem dados que demonstram que isso é real, né? Mas a gente ainda está num país que a gente enxerga que tem um número maior de mulheres em profissões como essa, como condutores de ônibus, condutoras de trens de metrô, mas ainda é muito pequeno. Você acha, Jéssica, que o feminismo que a gente vem discutindo atualmente tem permitido que as mulheres consigam avançar mais em profissões como essa? Eu acredito, Cris, que a gente avançou sim, mas ainda há muitos desafios, porque eu acho que ainda tem um olhar bastante machista, né, para essas
profissões, o que é de menino, o que é de menina, desde da infância, a gente já vê um incentivo maior, inclusive, aos meninos a fazerem algumas coisas. Quem que ganha carrinho em casa, né? São os meninos e não as meninas. Então, eu acho que sim, houve avanços, mas a gente tem um longo percurso ainda para percorrer. Pois bem, profissões sobre rodas existem muitas. E já que a gente falou aqui de uma motorista, vamos botar a velocidade nesse trabalho? Sim, a gente foi para Mogi Guaçu, interior aqui de São Paulo, para conhecer a rotina do piloto Léo Rufino. Tudo começou quando eu estava no quarto dos meus pais, estava vendo umas fotos ali com a minha mãe e acabei vendo uma foto do meu pai no kart, perguntei o que era. Aí foram me apresentar, fui andar no indoor que tinha ali perto da empresa que meu pai tem e dali para frente não saí mais e foi paixão à primeira vista. Aqui geralmente a gente costuma chegar mais cedo, né, para dar uma conferida no carro, ver se está tudo certo, ver se está tudo alinhado, ver telemetria, que é bem importante. A telemetria ela mostra praticamente tudo do carro. Ela mostra o gráfico de aceleração, de freagem, a posição do volante, o câmbio, tudo. E acaba aqui, geralmente a gente vai pro hotel, né, para descansar, ficar mais de boa, janta e vamos dormir que amanhã sempre tem mais. A gente procura sempre ter uma alimentação que tenha bastante vitamina, essas coisas que vai dar bastante energia pra gente, porque aqui, ainda mais esses tempos aqui, tá muito calor, então dentro do carro a gente com o macacão, o carro fica fechado, a gente acaba suando bastante. Eu acredito aí que a gente deve, dependendo da corrida com muito calor, a gente pode chegar a perder até 1 quilo aqui, eu acho. Bom, títulos do kart eu tenho 9, não sei se eu vou lembrar todos de cabeça, mas eu tenho 1 brasileiro, 2 paulistas, 2 da Granja, 3 RBC, se eu não me engano 1 Top Kart. E aqui na HB20 tem o brasileiro do ano passado na categoria Elite. O meu primeiro título eu tinha 8 anos, estava lá na Mirim, foi em 2012. O destaque para mim foi o Léo Rufino, que também largou mais atrás, fez um corridão, foi para cima e venceu a corrida. Para mim, a sensação de estar dentro de um carro em alta velocidade não tem em outro lugar. Eu que particularmente gosto muito de esporte, qualquer esporte que você me colocar para fazer eu vou gostar. Já fiz vários radicais, mas esse aqui para mim não tem explicação. É muito adrenalina e além da competição, que eu sou um cara que gosta muito de competição, sou bem competitivo. Ali, olha só, os dois atrás do Léo Rufino, lado a lado, empurrando o Léo Rufino e ele segurando 2 ao mesmo tempo. A minha referência dentro do automobilismo, o Hamilton e o Bubba Wallace da NASCAR, que são negros e a gente sabe como é difícil para negro estar dentro desse esporte. Bom, eu acho que a gente tem poucos negros não só na HB20, mas como no automobilismo em geral, no mundo todo, porque eu acredito que seja um esporte muito elitizado e a gente sabe que os negros costumam vir da periferia, essas coisas, e como é muito caro, e eu acredito que no Brasil não tenha muito incentivo, para quem não tem muito poder aquisitivo fica difícil estar nesse meio, eu sei sim que eu sou muito privilegiado de estar aqui. Eu sou o único negro aqui nessa categoria sim. Eu acho que para melhorar esse panorama teria que ter mais incentivo, tanto do governo, das próprias empresas, não só pegar pilotos que já estão consagrados, vamos dizer assim, que já estão na Stock, sim olhar mais para a base, né? Léo Rufino chegando para você, a bandeira quadriculada para ele, pode comemorar, pode celebrar. Bom, para quem tá aí nessa caminhada e às vezes é difícil, sim, sei que é muito difícil, passa na cabeça desistir. Então, se você entrou, se ainda não entrou, continua trabalhando, continua focado, que com certeza quando você estiver aqui, estiver realizado, é uma experiência inexplicável você poder olhar para sua família e ver todo mundo feliz com a sua conquista, não tem preço. Depois de toda essa velocidade, a gente vai fazer uma pausa e depois do intervalo tem rodas com diversão, carrinho de rolimã e bicicleta. Rapidinho, não sai daí. Giro de embalsada, toda carenada vermelha veneno. Da rua que minha mãe falava que tirava mal o gordo do demo. E hoje meu povo que voa, deu um salve no vapor. Pra separar do boldinho que o nenê que é o verde que o doente plantou. Domingão de bololô, bico desacreditou. Viu nós dar volta por cima e brotar com as bandidas tocando o teu. Estação Livre de volta. Hoje estamos sobre rodas, recebendo a Jéssica Moreira e o Ronaldo Matos. Você já andou de carrinho de rolimã?
Pois bem, a gente foi até o Parque Pinheirinho, no Jaraguá, aqui em São Paulo, para conversar com um administrador de empresas que se dispõe a construir o brinquedo para as crianças, para os adultos usarem gratuitamente. Tá de boa? É a cultura. Você vê a cultura? Eu trabalho com brincadeiras antigas de ruas, tá? Em que sentido? Fazer com que as crianças hoje em dia interajam umas com as outras. O que precisa para brincar de rolemã? Falo para você, não precisa de nada. Basta ter um tempo. Restrição de idade não tem não. Pode ser a pessoa de 10, 15, 20 ou até mais ou menos de 99 anos. De forma gratuita, não paga nada. E normalmente eu estou aqui nesse parque aqui de 3 em 3 meses. Os aparelhos eletrônicos vieram, logicamente é bom e faz parte da nossa vida, mas as crianças hoje em dia não interagem umas com as outras. E o sentido da minha brincadeira é fazer com que os pais interajam mais com as crianças. Aí eu comecei a fazer carrinho de rolemã assim, por brincadeira. E os meus sobrinhos começaram a andar. O meu interesse foi assim, veio assim do nada. As pessoas incentivando e eu coloquei a minha ideia em prática. O carrinho de rolemã, ele é feito de materiais recicláveis. O que acontece? Às vezes eu pego alguma madeira por aí, eu lixo a madeira, tá? E dou um formato para o carrinho de rolemã. Faço as pinturas, tá? Faço os desenhos, dou um acabamento final nela. E às vezes também eu compro, às vezes, material novo, como uma madeira pinos, para fazer os meus carrinhos. A única técnica que eu te digo para você, para não cair, é a pessoa sentar e se equilibrar. Não tem técnica nenhuma. Porque o carrinho, normalmente, ele é feito de 3 ou de 4 rolemã. De 3 ou de 4 rolemã, não tem diferença nenhuma. É só você sentar e se divertir. O medo, ele existe a primeira vez. Quando a pessoa sentar no carrinho de rolemã, ela vai esquecer o medo, ela vai fazer uma viagem no tempo. Ela vai ver que não é um bicho assim, como às vezes as pessoas têm medo, difícil. Basta a pessoa colocar o pezinho ali, sentar, o carrinho vem todo equipado, com uma alça de segurança e vem com o breque, para dar mais segurança não só para a criança, como para o adulto também. Olha, a sensação de pegar um carrinho de rolemã e descer, é você voltar à infância. É você pensar nos seus pais, que os seus pais brincaram com o carrinho de rolemã. E eles que faziam os carrinhos de rolemã naqueles tempos antigos, nos anos 60, 70, 80, tá? Eu acho fantástico, né? Um trabalho que nos remete à infância, proporciona pra gente aí, pra todo mundo que vem aqui na praça, um lazer, uma brincadeira que, infelizmente, ultimamente já não é tão comum, né? Que é o carrinho de rolemã, perna de pau, peão. Isso é importantíssimo porque as crianças precisam entender que existe um mundo muito legal além da tela, sabe? Tem muita importância isso, eles estarem em contato com esse tipo de brinquedo, sabe? Para desenvolvimento pessoal, motor. É um lance que nos remete a carro, né? Isso a gente quando moleque, né? Você tá ali em 4 rodas, pertinho do chão, numa velocidade legal e tal. Eu acho super bacana. Para mim é muito emocionante. Traz uma adrenalina legal. O volume de carros que tem nas ruas hoje acabou atrapalhando um pouco dessas brincadeiras de rua, né? E ter aqui, por exemplo, um lugar onde a gente possa curtir isso é muito legal. Olha aí, no final, o Lucas, nosso vídeo repórter, se jogou nas rodas de rolimã. Ronaldo, me conta, você já tomou muito tombo de rolimã na sua infância? Não só tombo, como também já construí muito carrinho de rolimã. Ah, né? que beleza, temos aqui um engenheiro do rolimã. Era uma experiência muito gostosa, né? Porque a gente estimulava, a gente descobria o vínculo comunitário, né? Encontrar uma rolimã nos anos 90 não era um trabalho simples. Então tinha essa coisa de você sair à procura da rolimã no bairro, né? Você saía à procura das madeiras, que a gente usa para fazer o carrinho, né? A gente saía à procura das madeiras, então você encontrar
esses instrumentos, e principalmente as ferramentas, era um processo difícil de se articular com os mais velhos também para pedir ajuda, então era um processo muito gostoso. Ô, Ronaldo, mas se antigamente era difícil a gente encontrar rolimã, hoje a impressão que eu tenho é que tá ficando difícil a gente encontrar o carrinho. Tá diminuindo os carrinhos de rolimã na periferia? Eu acho que esse é um ponto bem sensível, né? Porque conforme as periferias passam por um processo de urbanização e você vê também um aumento do volume do transporte de motos e também de carros, você também vê uma redução dos espaços adequados para a prática dessa brincadeira coletiva, né? Você ter ruas que têm uma tranquilidade no tráfego... É muito difícil. É muito difícil. Então, isso vai contribuindo também para que o adulto ele perca aquela possibilidade de estimular o seu filho ou o parente mais novo, né, a ter esse contato intergeracional com o carrinho de rolemã. Então, esses são dois aspectos muito importantes que fazem com que essa brincadeira ela fique cada vez mais se perdendo, né? Vai se perdendo aos poucos, né? Exato. E concorrendo com os videogames, celulares, computadores. Jéssica, eu, quando era mais nova, queria andar e os meninos não deixavam. Como é que era para você? Eu cheguei a andar quando eu era criança, mas muito pouco. E eu acho que é muito interessante a gente pensar como que as crianças, né, as meninas e os meninos vivem essas infâncias de maneiras diferentes, muitas vezes porque as meninas, elas ficam num lugar um pouco mais restritivo, assim. Eu lembro que eu brinquei muito, né, em muitas brincadeiras de bola, bolinha de gude e tal, dentro do perímetro do meu quintal. Então, isso do quintal para dentro, pelo menos na minha infância, né, eu sei que não de todas as meninas, foi muito presente, porque a minha mãe, anos 90, tinha muito receio de eu sair na rua, acontecer alguma coisa, e os meninos tá tudo bem, né? Então, eu acho que até hoje, Cris, quando a gente olha isso, tem muitas vezes, infelizmente, uma diferença. A gente acabou de dizer sobre isso, né? Que os meninos são mais incentivados, carrinho e tal, e as meninas menos. Mas a gente perde muito com isso. Infelizmente, no mundo todo, muitas meninas deixam de brincar muito cedo, porque elas são responsáveis pelos afazeres domésticos em casa, Cuidado dos irmãos os cuidados com os irmãos. Então, a gente vê que tem uma diferenciação, né, entre meninas e meninos, mas tomara que a gente consiga ver a importância desse brincar, porque como o Ronaldo falou, o brincar ele desperta para muita coisa, né? Para a cognição, para os limites, entender, se reconhecer dentro do território, se sentir parte. Então, quanto menos a gente brinca, mais dificuldade a gente tem nas próximas gerações também. Então, brincar traz muita coisa importante, Muita né? coisa que eu achei muito valiosa, que é uma pessoa da população ali, daquela região, daquele local, preocupado com a interação entre pais e filhos. Eu fiz o carrinho, comecei porque eu queria que os pais se interassem mais na brincadeira junto com seus filhos. Isso é bastante valioso. Agora, gente, e a bicicleta? Vamos trazer a bicicleta para a nossa conversa aqui, porque a bicicleta é um meio de diversão, é um meio de trabalho, de locomoção, mas a gente está numa cidade como São Paulo, onde essa bicicleta me parece ser um custo muito elevado para a nossa população periférica, e a nossa periferia fica a muitos quilômetros dos locais onde as pessoas trabalham. Ronaldo, como é que o pessoal pode utilizar? A bicicleta pode fazer parte do dia a dia periférico? Essa é uma pergunta complexa, né? Porque a gente acabou de ver na reportagem sobre o carrinho de rolemã as crianças brincando numa faixa de ciclovia, né? Então, você pensa que essas faixas de ciclovia, elas não estão ainda descentralizadas, elas estão ainda democratizadas. Então, você pensa que ter a ciclovia, não necessariamente você tem a bicicleta garantida como esse meio de transporte. Porque você também precisa de uma educação em trânsito, e isso é importante. Muito. E quando a gente olha para um contexto periférico, a gente vê um abandono do trânsito, a gente vê um abandono da mobilidade urbana, porque você tem pouquíssima sinalização nesses territórios. Então, além da dificuldade de acessar a bicicleta como equipamento e investir nesse meio de transporte, você também tem uma demanda de infraestrutura de mobilidade que precisa ser desenvolvida, né? Para que a brincadeira e também o instrumento de trabalho, ele seja algo viável e não uma ameaça à vida desses moradores. Já que estamos falando de bicicleta, quero trazer o BMX, que é uma forma de ciclismo, que inclusive se tornou modalidade olímpica em 2008. Tem uma diferença para outras provas ciclísticas. Não vale velocidade, mas sim qualidade das manobras. Nós fomos acompanhar um encontro que os participantes chamam de Jam e é organizado pelo pessoal do Desastre Crew.
BMX é um esporte com as bicicletas cross, né? Esporte radical, hoje em dia até esporte olímpico. E é feito para trazer alegria, trazer diversão também, né? Não só na prática do esporte mesmo, para competir. Para mim, BMX é estilo de vida, mano. É uma galera que você cola junto e é um esporte que te ajuda a se superar, né? É um esporte que você tá sempre superando a si mesmo, mano. Ah, é tudo, cara. É esporte, é vida, é lazer, é cerveja, é amigo, é viagem, é tudo. Bike é tudo. Bike é vida, é um esporte bem legal, cultural e tipo algo que tem que ter bastante tipo disciplina no rolê assim para treinar a bike assim. A gente que é da Desastre é uma família e a gente se conheceu no BMX e hoje em dia a gente anda por diversão mesmo. Bicicleta cross são bicicletas aro 20, né? Reforçada, muitas vezes importado, caro. E aqui a gente começou um ajudando o outro também, porque se não tivesse ajuda aqui, como a gente é mais periferia, sempre um que tem mais condições dá uma peça usada para o outro e assim foi formando o grupo do BMX, né? Infelizmente eu precisei vender a minha bike, né? Tem dois anos, estou sem bike. Essa bike é de um amigo meu, do Venâncio. E na pandemia eu precisei vender minha bike, era uma bike gringa, tinha um valor bom. Inclusive foi um amigo nosso que comprou, tá com ele aqui, o Danilo. Hoje em dia tem bem mais opções de pista e lugares para praticar o esporte do que antigamente. Porque não tinha o transporte, a gente também era jovem, adolescente, não tinha carro. A gente tinha que sair daqui para ir para o centro, muitas vezes pedalando. Aí começou a ter o trem, aí chegou o metrô aqui no Capão Redondo, agora melhorou. O BMX é um esporte assim, vindo da América, né? E é um esporte mais rua, então envolve um pouco de loucura, assim. A gente andava mais pra se divertir mesmo, pela adrenalina, né? Manobra de preferida é difícil, né? São muitas, mas eu gosto de... A mais base assim é o 36, 360, né? Que é uma manobra fácil que dá pra ser jogada em vários picos diferentes. Manobra, sim. Eu gosto muito do T-Whip, que é quando o quadro gira e o piloto fica parado. O BMX é um esporte radical e perigoso, né? Muitas vezes você acaba se machucando e aí isso influencia o bem-estar da família, né? Como é que você vai sustentar a casa. Já várias vezes, já troquei até alguns dentes já por conta do esporte. Faz parte, porque aqui é osso e concreto, mano. É só e ferro, só puxando ferro diariamente. Hoje em dia a gente anda sem freio por causa das manobras mais de street e o manete acaba atrapalhando um pouco. Depois de muito treino, você acaba acostumando e pega o costume de andar sem o freio. É como se fosse no skate, né? O skate também não tem freio. Quanto mais alto e mais perigosa a manobra, a gente fica mais vidrado nela, entendeu? É o frio na barriga, a satisfação aí de realização e uma conquista, é um troféu, né? Cada manobra é um troféu. O sentimento é indescritível, né? Aquela emoção da adrenalina. E você sempre quer mais, quer acertar outra e outra e outra. A sensação é de liberdade, né? A gente trabalha a semana toda para chegar ao final de semana, pegar a bike e a bike se torna como se fosse parte do nosso corpo, né? A gente pula, voa, corre, faz tudo. A roda ainda vai girar muito aqui no Estação Livre, só que depois do intervalo, porque eu vou trazer para vocês Lowrider e Food Truck. Eu já volto. Bora Brasil! Bora Brasil! E ela agora aqui num babado bem gostado. Quero ver agora o Vogue. Quero ver o Vogue. Olha! Que coisa linda! Olha, querida! Quero ver o giro agora para finalizar. É ouro! É ouro, Brasil! É ouro! É ouro! Nem todo mundo conhece, mas a cultura lowrider é cada vez mais difundida aqui no Brasil. A gente está falando daqueles carros rebaixados e customizados, com a suspensão modificada, que permitem que o veículo faça algumas manobras, como andar sobre duas rodas, por exemplo. A gente visitou uma garagem no Campo Limpo, zona sul de São Paulo, que é especializada nesse trabalho. E lá nós conversamos com o fotógrafo e videomaker Rafael Ambrósio. Ele se dedica a documentar esse estilo de vida.
A cultura lowrider ela surge na Califórnia, precisamente ali em Los Angeles, com os migrantes mexicanos, na década de 40, 50. E, cara, ela chega no Brasil muito tempo depois, na década de 90, através do tripé aqui que eu considero que é o tatá, o alemão e o japonês. Eles trouxeram a cultura para cá. E aí, a partir daí, começou um movimento que hoje já é bastante grande aqui também no Brasil. A grosso modo, a expressão do lowrider é andar baixo. A tradução da palavra é isso. Só que é muito mais que isso, né? Lowrider também não é só o carro, não é só a bicicleta, é um estilo de vida que envolve muitas coisas. Os carros mais comuns, né, para você montar um lowrider são Impala, Chevrolet Caprice, Cadillac, Monte Carlo, Oldsmobile. É essencial que o carro tenha um chassi para você poder fazer o reforço e adaptar, né, colocar o kit de suspensão hidráulica, enfim. Esse carro aqui é de um amigo nosso, Fábio. O Adner está mexendo nele e aí ele está refazendo as bandejas originais do carro. É preciso trocar porque as originais elas são fracas, né? Ela tem um material que não tem um reforço também. Vai ajudar que não quebre e ajuda também, né, na performance que o carro vai ter. Sou fotógrafo, videomaker também. E hoje meu trabalho é mais dedicado ao registro da cultura lowrider. Não só no Brasil, mas onde ela estiver presente eu tento colar também e captar um pouco desse movimento. Eu posso dizer que a fotografia entrou na minha vida talvez por conta da cultura lowrider, né? Deu um start e falou, pô, eu já estou inserido nesse universo, por que não documentá-lo, né? E aí foi daí que eu comecei a registrar os rolês aqui no Brasil, no Pacaembu, enfim, os encontros que a gente fazia. A fotografia já me levou a diversos lugares já. Eu já fiz foto de lowrider na França, na Tailândia, no Canadá, em diversos estados também dos Estados Unidos. Às vezes você vai comprar um carro que ele vai estar nessa condição assim, ó, com a lataria que não tá boa, amassado, isso aqui você vai ter que trocar ou restaurar também, né? Então, tudo isso aqui são pessoas especializadas que fazem, né? Esse aqui é um carro que, sei lá, daqui uns 5, 10 anos ele vai estar na rua aí com certeza e vai chamar a atenção de muita gente. O hip hop, o rap é a trilha sonora do lowrider, né? A gente sempre pontua isso porque caminha junto. Os negros foram importantes para expandir, né, a cultura. E aí quando eu falo os negros eu vou até pontuar assim, Snoop Dogg, Dr. Dre. Quando eles lançaram um clipe, cara, aí eles foram uma plataforma de vinculação que atingiu muita gente que ninguém conhecia, assim, né? A cultura lowrider, né? Esse chassi aqui já está reforçado já para transformar um carro no lowrider. É isso, a minha base é isso, é você reforçar o chassi. Aquele que vai mandar também, né? Quando o carro pular, ele não vai quebrar, não vai entortar também se você usar ele original. Então essa é a parte que o cara vem, reforça ele com solda, chapa também de ferro e depois ele vem com acabamento de massa. Você ter um lowrider e você viver o lowrider é coisa totalmente diferente, né? Porque hoje com dinheiro você vai lá e você compra o carro pronto, mas você ter a vivência, ter a essência do lowrider, isso aí acho que é para poucos. Muito bom. Jéssica, você já teve a vivência, a essência do lowrider? Já conheceu, você conhece? Eu conheço, né? Já estive próximo, assim, da galera que faz parte, né, da cultura lowrider. O que eu acho mais incrível é como esses grupos se utilizam da sevirologia da periferia, né? Sim. Que é a arte de se virar e inventar a partir do que você tem. Então, por mais que, né, seja uma cultura que é vinda de um outro lugar, mas traz um pouco do que a gente é na raiz, que é, eu vou pegar isso daqui e vou experimentar, vou criar uma coisa em cima. E a gente começou o programa falando sobre brincadeiras e tal, e aí a gente tem o quê? Pessoas adultas que também, a partir de um brincar, de um jeito lúdico de ver esse carro, de transformar, também estão trabalhando, também estão experimentando outros jeitos, né, também com esses carros. Né? Então, acho muito interessante, né, a gente fazer essa ponta, assim.
E quando ele fala ali 5, 10 anos que o carro vai... É um exercício de paciência também que a gente vê. Né? Então, mas muito legal ver também como a comunidade, né, se envolve e como você cria assim uma cultura, ou seja, uma família, né, para pensar isso, assim como também o pessoal do BMX, né? Então você faz um grupo em torno disso. Desse tema, né? Agora, uma coisa que me chama a atenção, o lowrider está muito associado, como ele mesmo contou pra gente ali na reportagem, ao rap. E hoje em dia, uma das músicas que mais crescem no Brasil e no mundo é o funk. E, na verdade, o que o pessoal quer e busca ali são os carrões do momento, né? Os lançamentos e tal. Tem uma relação aí do lowrider com a afetividade, né, Ronaldo? Acho que é importante pensar a cultura lowrider como uma preservação também da nossa ancestralidade, né? O lowrider, ele é um carro que ele conta uma história, que ele carrega um afeto dos nossos antepassados, né? E hoje, quando a gente vê a cultura do funk super ostentando uma Ferrari, um Lamborghini, uma Porsche, e a gente vê esses carros também na quebrada, a gente fala assim, poxa, mas em que momento precisa construir esse match dessa galera se conectar com essa cultura do lowrider, que não é só um estilo de vida ou uma estética, mas é também essa reverência a quem veio antes, né? Que eu acho que esse é um ponto marcante na cultura mexicana também. Sempre tá olhando para o nosso passado. E sem contar que também a cultura lowrider é uma maneira de fortalecer a vida útil de um carro, de um automóvel, né? Eu acho que esse é um ponto muito interessante que faz com que ele também seja um território educador. Vamos aprender com esse carro e vamos aprender a preservar nossas raízes, né? Vamos dar sequência nele, né? Eu gostei muito que você falou ali de estilo de vida, né? O quanto essa cultura, a cultura da roda, aí eu vou no lowrider, vou lá no BMX, vamos no carrinho de rolemã. Qual a ligação que você faz de toda essa cultura com o estilo de vida? Poxa, eu acho que essa é uma pergunta muito interessante, porque tem uma coisa nas periferias e favelas, e principalmente da população negra, que é produzir conhecimento, né? Mas quando você produz conhecimento e esse conhecimento está atrelado a uma condição financeira de vida, de você ter um estilo, um padrão de vida bem estabelecido, você se vê distante, muitas vezes, desses produtos e desses serviços. E a população negra e periférica, ela está num lugar de ressignificar isso. Então, eu vejo que essa questão da roda, do carro, da moto, da bicicleta, quando a gente olha, a gente vê uma perspectiva coletiva, comunitária. Foi dito aqui que algumas pessoas não tinham a bicicleta, né? E eles fazem a troca, o compartilhamento da bicicleta. Então, isso diz muito. Se você não tem, você não vai ficar sem praticar. Muito pelo contrário, você não está só. Então, isso é um recado, sabe? É um compartilhamento mesmo. E você falou das histórias, da história dos carros. Tem um carro que tem muita história, principalmente na periferia, que é a Kombi. Em qualquer quebrada do Brasil tem uma Kombi. E uma Kombi que vende comida. E não é de hoje, gente. Só que mais recentemente, esse antigo empreendimento se incrementou. E aí os chamados food trucks se tornaram um modelo de negócio em ascensão. A gente conversou com o chefe Cláudio Rodrigues Cruz, que trata a sua cozinha sobre rodas como primeira casa. O que seria de mim sem as rodas? Eu acho que, primeiro, eu não estaria aqui, né? O truck dá a possibilidade das pessoas poderem levar o seu trabalho, o seu serviço a qualquer lugar. E isso faz uma diferença enorme quando você tem uma cozinha e você quer levar o teu trabalho até as pessoas. Então faz toda a diferença hoje em dia eu ter essa cozinha sobre rodas. A história sobre rodas começou em 2015, na verdade. Quando no Rio de Janeiro, em São Paulo também, houve o boom dos hambúrgueres artesanais e nós então montamos um food truck trabalhando no Rio de Janeiro, só que eu não focava exclusivamente nos hambúrgueres. A gente trabalhava com massas também dentro do trailer, né? No último ano eu estou em Mogi Guaçu com o truck. Quando você tem um estabelecimento físico, você tem obrigações, principalmente financeiras, muito pesadas, e essas são mensalmente que você tem, com funcionário, com aluguel, com energia, ou seja, uma série de obrigações que você tem. Ao contrário que quando você tem um food truck, você não tem essas despesas, no entanto, você é obrigado a ser muito criativo,
ser muito competente para você poder ter uma logística dentro de um pequeno espaço como esse. Eu, se eu não tiver energia fora, eu tenho um banco de baterias que eu consigo atender até 5 horas só na refrigeração e 10 horas de iluminação. Talvez se trabalhe mais antes para deixar tudo organizado, preparado, que é o mise en place que se faz, do que propriamente dito servir aqui. Foram 18 horas ontem preparando absolutamente tudo para que a gente pudesse estar aqui hoje e começar a trabalhar. Eu acho que a grande vantagem que tem é a liberdade que você tem de poder estar trabalhando com todo tipo de público, porque a gente trabalha com muito evento. É bem aquela história, né, de que quando as pessoas não vão até você, você vai até elas, é muito mais legal. Eu acho que a diferença entre trabalhar em food truck e restaurante é justamente essa dinâmica de você conhecer lugares diferentes, trabalhar em eventos diferentes. É realmente essa questão de ter a liberdade de você conseguir conhecer os lugares, conhecer as pessoas. Hoje a gente está no evento na Stock Car, e aí vir com o food truck me possibilitou isso, tá na Stock Car hoje. E conhecer pessoas que talvez a gente não teria acesso. Um evento como esse, a gente está com expectativa de venda de mais de 1000 refeições. Se eu já pensei em desistir? Não, de maneira nenhuma. Pelo contrário, eu tenho a ideia de já para o ano que vem ampliar, na verdade, esse trabalho que eu faço, possivelmente com franquia. Eu quero ter trailers menores que esse e segmentar cada um deles. Você criar essa história todos os dias, quando você está em eventos diferentes, é talvez o que de melhor você possa ter na tua vida, porque a única coisa que você deixa é uma história mesmo. Jéssica, entre muitas das suas atuações, você é uma jornalista também do Nós Mulheres da Periferia, que está ali focada no jornalismo periférico. A gente falar de um carrinho que vende comida na periferia e de um food truck ali numa corrida de Stock Car, a gente está falando de coisas completamente diferentes, né? Eu acho que é muito interessante a gente ver como que o empreendedorismo, né, na periferia, ele sempre esteve presente entre nós, né? As mulheres, principalmente, elas sempre tentaram fazer vários tipos de comércio, vender vários tipos de coisa para complementar a sua renda. As mulheres negras, principalmente, né, fazer esse puxadinho ali em casa e tal. Então, quando a gente vê isso agora tomando essa forma, a gente vê da ancestralidade que o Ronaldo comentou. Como a gente foi aprendendo e aprimorando para que hoje tenha outros estabelecimentos como esse, né, em movimento, e que sejam assim, que tem possibilidade de crescimento, possibilidade de criar uma franquia. Então é muito legal de ver, né? Eu acho que dá muito orgulho também da gente ver como esses estabelecimentos vêm assim crescendo, né, nas periferias também. Nas periferias. O Ronaldo, e uma das coisas que eu presto atenção, assim, eu fico pensando que muitas vezes algumas coisas que recebem um nome estrangeiro, um nome mais bonito, na verdade, está ressignificando aquela civirologia que a Jéssica falou, que a nossa população negra, periférica, já há séculos, já domina. Estamos nesse caminho? Esse é um aspecto bem interessante, né? Quando a gente olha para uma centralidade econômica, que pode ser uma estação de metrô, de trem, um ponto de ônibus, um terminal, a gente vai ver ali o carrinho de milho, o carrinho de hot dog, a gente vai ver o carrinho do churrasquinho, da tapioca, e você vai ver uma disparidade considerável em relação ao estilo desses instrumentos de trabalho em relação ao food truck. E isso diz muito sobre essa cultura, né? Porque investir no food truck é um investimento consideravelmente alto. E aí, quando a gente pensa numa população negra e periférica, a gente também pensa numa população que não tem acesso a esse crédito, que não tem essa credibilidade para acessar esse investimento e expandir o seu negócio, como a gente teve aqui. Então, eu acho que esse é um ponto marcante, né? Falar de food truck também é falar de um território que ele tem uma centralidade, ele tem um grande movimento de público. E quando a gente olha para os territórios periféricos, a gente vai ver essa intensidade, mas a gente não vê ainda esse investimento. E isso é muito cultural, tão grande, né? Exato. E aí eu lembrei, até vou aproveitar e vou fazer um trocadilho aqui com o portal que você atua, que é o Desenrola, Não Me Enrola. Não me enrola, porque tem gente que está tentando nos enrolar, né?
Então, eu acho que esse é um ponto... falar do Desenrola, a gente cobre a economia, a transformação da economia nas periferias já há muito tempo, além de outros assuntos, né? E o que a gente percebe é que essa dimensão do food truck, assim como a gente disse aqui em outros momentos, é construir o relacionamento com as pessoas do território. Então, você descer do ônibus e você falar, eu não vou para casa sem eu passar na tapioca, sem eu passar no espetinho, porque aquilo se torna uma cultura e você fortalece a economia local, sabe? Então, eu acho que esse é um aspecto muito importante. Mais do que você consumir para matar a fome, a periferia se relaciona com a comida também na dimensão do diálogo e, principalmente, de fortalecer aquele comerciante, né? Então, eu acho que esse é um ponto bem importante. É um ponto importante que a gente assistiu aí nos últimos anos de período pandêmico, o quanto ele foi valioso, né? Para que as pessoas pudessem se conectar e estarem juntas e se protegerem nesse momento. Gente, ainda não terminou. Depois do intervalo, as rodas ficam sob calçados. A gente vai falar de patinação. Não sai daí que eu já volto. Estação Livre de volta. Hoje a gente está sobre rodas e comigo eu tenho o Ronaldo Matos e a Jéssica Moreira. Os nostálgicos patins nunca saem de moda. Sim, não saem. E aqui em São Paulo os praticantes se reúnem regularmente em lugares ali como o Vale do Anhangabaú e como a marquise do Parque do Ibirapuera. O patinador Alexandre dos Santos, ele nos apresenta uma das muitas modalidades que existem, que é o Slalom Freestyle. Não force, estamos de patins. Se você nos empurra, acho que vamos cair. Eu sou patinador há 11 anos. Eu pratico a modalidade de freestyle, de inline freestyle. E o inline freestyle nada mais é do que movimentos variados numa linha de cones, numa distância fixa entre elas. Eu tive contato com patins através do meu tio. Meu tio patinava antes e aí vi um patins em casa e com isso eu acabei tendo um pouquinho de vontade de pegar o patins. Eu vou tentar andar também. Comecei com 21 anos e sigo aqui até hoje. Costumo praticar aqui no Parque do Ibirapuera mesmo e em outros locais eu acho que basicamente são locais onde o piso seja plano, né? Onde você consiga ter um piso plano, você já consegue colocar a fileira de cones, isso dentro do slalom. E o patins, no geral, qualquer outra coisa. Eu acho que a cidade inteira, num todo, já é o seu cenário favorito de patins. Para quem quer começar no patins, eu acho que o que você precisa primeiro é simplesmente levantar do sofá, pegar o seu patins e andar. Se você tiver a instrução de alguém que saiba, melhor ainda. Mas eu acho que o mais importante é simplesmente você pegar o patins, usar as proteções adequadas e se divertir um pouquinho. A música é muito importante, tem que colocar música. O slalom ele começou em meados dos anos 90 na Europa e surgiu aqui no Brasil em meados de 1995, mais ou menos. Tem diversas modalidades, na verdade. O patins eu acho que é o esporte que mais tem modalidades, né, dentro da sua vertente. Se contar assim fácil, eu vou falar pelo menos umas 7, mas eu acredito que são mais de 100. Tudo você faz praticamente com patins. O pessoal acha que conhece muito mais o patins de street, né, por conta do X Games, que é aquele half pipe, onde a galera desce aquela rampa gigantesca, faz umas manobras no ar. E tem várias outras, como o tradicional, que a gente chama de quad. E aí dentro do quad você tem também outras linhas, né? Você tem a dança, por exemplo, o breakdance. E aí tem outros também, um passinho que o pessoal tem feito ultimamente por aqui no Brasil. Show me how you work it. Worship, worship. Show me how you work it. Sweat, sweat, sweat. Sweat, dripping down like sweat, 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 dripping down like listening in the spotlight, I should glow. Falando de competições no inline freestyle, né? As competições elas acontecem cerca de 5 ou 6 vezes no ano. Existem 5 ou 6 competições e é realizado Brasil afora, né? Tanto aqui em São Paulo quanto em outros estados e também fora do nosso país, que é o Campeonato Sul-Americano, onde acontece no Chile e Argentina, por exemplo. Inclusive, eu tive a oportunidade de participar do Campeonato Mundial, que foi realizado em 2022 na Argentina. Fiquei em 8º lugar em uma das modalidades e 11º na outra. O Brasil foi muito forte, teve outras pessoas também praticantes que estavam lá presentes e conseguiram outras colocações melhores também. Por exemplo, 4º lugar e 7º lugar também. Mas, de forma geral, não existe patrocínio, acho que é bem difícil. Mas a gente vem lutando para isso, né? Fizemos aí as federações
Então agora nós temos registros de todos os atletas e eu acho que com isso caminha melhor para Jogos Olímpicos, por exemplo. E depois disso, com certeza, pode surgir outros patrocinadores que tenham interesse em realmente ajudar com relação aos eventos. Eu treino praticamente todos os dias, eu tenho uma rotina aí de treinar de 4 a 5 vezes por semana, de 2 a 3 horas. E aos finais de semana eu coloco só para diversão, então não tenho horário para treinar. Eu começo num horário X e fico basicamente o dia todo patinando com o pessoal aqui no parque. O patins para mim ele é um hobby, eu ainda não vivo do patins, mas existem outras pessoas que ainda conseguem viver, apesar de ser bem difícil. Eu acho que o esporte no nosso país ainda segue uma coisa bem complicada. Em relação a sentimento, eu brinco com a galera de que eu me sinto um super-herói. Porque o patins ele te dá essa sensação de liberdade mesmo, de você poder fazer o que você quiser. Eu entendo, Alexandre, quando você diz desse sentimento de super-herói, porque o patins também é o meu instrumento de diversão. Eu adoro andar de patins. E eu sempre fui uma garota periférica. Quando eu era mais nova, ali só podia andar na periferia. Depois, mais velha, consegui ir para o Ibirapuera, Parque Vila Lobos, em São Paulo. E a minha grande dificuldade na época da periferia é porque a estrutura física dos locais periféricos geralmente não permitem. A gente falou isso no Rolemã, né, Ronaldo? Como às vezes a gente tem alguns entraves periféricos para a gente poder se divertir, né, Jéssica? Eu acho que a gente tem ainda muitos desafios, até quando a gente fala sobre mobilidade. Como que é você ir até um parque que fica tão distante da sua casa, você precisa de um transporte público, você até pode usar a bicicleta, né, como um intermodal também. Se mas você assim, conseguir ter bicicleta e se patins. você exatamente, mas você esbarra primeiro em ter um patins. Quantas pessoas nas periferias tinham patins, podiam comprar um patins, né, naquele período? Eu andava de patins também, mais uma vez brincava dentro do meu quintal, por todas as questões que a gente já discutiu aqui. Mas eu penso assim que a gente tem um incentivo também muito pequeno assim para esporte ainda. Então você vê isso e fala, ele até citou na reportagem, né? É meu hobby, mas eu ainda não consigo viver do patins, embora haja pessoas que vivam. Então, eu acho que a gente tem que investir mais em políticas de esporte para que haja espaços nas periferias onde as pessoas possam usufruir, que elas possam se encontrar, né, na modalidade que mais gostam, se encontrar seja no patins, na bike, enfim, nos esportes coletivos. Para isso, ter mais quadras, para isso ter mais centros esportivos. Nem todo bairro periférico tem um desse, né? Então, não tem. A gente precisa continuar, né, batalhando aí para que haja mais espaços. E, claro, a estrutura, acho que muitas vezes na rua a gente não vai conseguir, por tudo que o Ronaldo também disse, que a gente tem um espaço urbano que às vezes também enfim, de difícil acesso para as crianças, adolescentes, correm alguns riscos. Mas eu acho muito importante a gente continuar vendo, né, principalmente pessoas negras periféricas, fazendo, porque daí a gente cria também essa representatividade. O Ronaldo, e a gente pode pensar em mais alternativas para que a gente coloque essas pessoas pretas e periféricas que a Jéssica falou sobre rodas, e sejam elas rodas de patins, de rolemã, rodas do carro, da bicicleta? Eu acho que tem 2 pontos centrais, né? Eu acho que o primeiro é fortalecer o tempo de convívio entre um pai e um filho, sabe? Uma mãe e uma filha, assim, para que tenha esse tempo da descoberta do patins, né? Eu acho que a partir do momento que você tem o tempo para descobrir o esporte e a brincadeira, você também tem a possibilidade de ultrapassar barreiras sociais e geográficas. E eu acho que um segundo aspecto muito importante é também utilizar as quadras poliesportivas das periferias, que muitas vezes não são utilizadas da maneira que deveria. E esse esporte essa brincadeira pode ser praticada dentro das quadras poliesportivas, né? E aí a gente pensa em distância, as quadras estão próximas das casas dos moradores. Então eu acho que essa é uma possibilidade. Mas veja, pensar em melhor tempo de convívio entre pais e filhos hoje é também pensar em outras camadas da sociedade, que é melhores trabalhos, melhores empregos, melhor renda, né? Então, melhor moradia, enfim, tem uma série de vida, qualidade de vida, de fato. Porque descobrir uma brincadeira como essa, um esporte como esse, que demanda tempo, exige que você tenha uma infraestrutura para isso.
Ronaldo, Jéssica, eu quero muito agradecer vocês. Obrigado por essa conversa. Foi um prazer imenso estar aqui essa noite com vocês. Obrigada a você. Muito obrigado. Até a próxima. Estação Livre de hoje vai ficando por aqui, mas você não precisa esperar até a semana que vem. Pode rever todo o nosso conteúdo no nosso canal no YouTube e também no aplicativo Cultura Play, que você pode baixar gratuitamente aí na sua loja de aplicativos no seu celular. Semana que vem eu volto e, como você sabe, sempre com um tema importante e relevante para te informar. Até lá!